Bom, pessoal, eu fiz aqui algumas figuras, 4 figuras. Eu tenho uma caixa. Eu tenho esse outro desenho estranho aqui, que digamos que isso daqui seja um pedaço de metal, pode ser ferro ou alumínio maciço. Tem um desenho de uma mão e tem uma caixa representando um freezer, desses freezer de bar, de supermercado. Vamos imaginar, vamos considerar que essa caixa esteja lacrada, tá? Lacrada, ela não tem acesso e dentro dela ela tem ar com a temperatura de 30 graus, tá? Ela tem as paredes isolada termicamente, então não há possibilidade de ter influência da temperatura externa e nem tampouco a temperatura interna consegue sair, não, ou seja, não há troca de calor, ok? Vamos imaginar que eu pego esse metal aqui, esse pedaço de metal, coloque aqui no meu freezer para que ele baixe a uma temperatura de 0 grau, ok? Depois pego ele, introduzo ele dentro da caixa de alguma forma imaginária, sem abrir a caixa para que não haja troca de calor. Tá? Pego esse metal e deixo aqui dentro por 1 minuto. Lembre-se que ele está a 0 grau. Ele está a 0 grau. Deixo aqui por 1 minuto. Aí eu pergunto, o que vai acontecer aqui? A temperatura da caixa, por ser maior do que a temperatura do metal, vai roubar calor dele? Ou o metal, por estar a 0 grau, vai roubar a temperatura que está dentro da caixa? O que vocês acham? Na verdade, até agora, ninguém cometeu delito nenhum. Ainda não houve crime. Porque ele ainda está lá dentro. Mas, se eu retiro ele daqui, deixei ele por 1 minuto, trago ele de volta para cá, vou medir a temperatura dele e constato que de 0 graus ele está com 1 grau. Ele ficou lá 1 minuto com 0 grau. O que aconteceu aqui? Significa que aqui dentro tinha 30 graus, menos 1 grau que foi roubado, ficou 29 graus. Ou seja, em 1 minuto, esse metal a 1 grau de temperatura, dentro dessa caixa com a temperatura de 30 graus, ele conseguiu retirar desse local 1 grau. Evidentemente aqui baixou para 29 graus, ok? Ele está com 1 grau. Digamos, vamos imaginar que eu pego esse metal e trago para dentro do freezer e espero ele zerar novamente, tá? Novamente ele ficou com 0 graus. E novamente eu trago ele para dentro da caixa, deixo 1 minuto, quando eu retiro, novamente ele está com 1 grau. Ou seja, de 29 aqui baixou para 28 graus. Roubei mais 1 grau daqui. Repetindo esse mesmo procedimento, fazendo esse mesmo procedimento repetidas vezes, isso daqui ele vai baixando, 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 baixando a vida toda. Para ficar bem mais entendidos, digamos que representando essas figuras pela nossa realidade, pelo sistema de climatização, eu poderia dizer que essa caixa poderia ser um cômodo da casa do teu cliente. Esse metal, ele me representaria
porque ele entra lá e retira a temperatura e depois volta para repetir o processo. Então ele me representaria o quê? O gás. E a mão que possibilita de levar ele aqui dentro do freezer, vai e volta, essa mão seria o quê? Seria tubo, a tubulação. Não é a tubulação que leva o fluido e traz de volta? E esse freezer, o que ele representaria nesse processo? O nosso CBR. Não é marca de moto da Honda. Ciclo básico de refrigeração, que está os 4 componentes que seriam compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Pura e simplesmente. Evidentemente, numa situação real, para que eu tenha um controle disso, o que se instalaram os periféricos que foram instalados no sistema? Sensores. Para quê? Para que os sensores, através de uma determinada programação, a pessoa possa determinar que quer que aqui fique com 22 graus. Então esse processo vai acontecer até que isso aqui chegue 22 graus. Certo? Chegou 22 graus, ele vai interromper o processo até que essa temperatura suba, porque evidentemente sendo um cômodo haver a troca de calor pelas frestas da porta, para algum lugar, uma hora alguém abre a porta, ou pelo forro, enfim. Então esse é o processo, tá, que acontece na troca de calor. E qual que é o objetivo? Quando o fabricante fala para o refrigerista, faça o ajuste do fluido refrigerante pelo superaquecimento. Qual é o objetivo desse procedimento? O objetivo desse procedimento, o fabricante quer que você saiba, porque ele já ensaiou e ele já determinou isso, ele quer que você saiba que a máquina que ele projetou está trabalhando com toda a eficiência possível, ou seja, aquela máquina, naquela potência, tá? Ela está conseguindo trabalhar, retirar calor do ambiente na capacidade máxima. Assim como esse pedaço de metal, em 1 minuto ele conseguiu retirar 1 grau, o superaquecimento vai dizer para você que aquela máquina está conseguindo retirar o máximo que ela consegue de calor de dentro de um ambiente em um determinado tempo. Esse é o objetivo do superaquecimento. Saber quanto de calor, saber se a máquina em questão está trabalhando ao máximo, está sendo eficiente. Repito, os 4 componentes do ciclo básico de refrigeração devem estar limpo, desobstruído, condensador instalada no local certinho, com a troca de calor satisfatória. Então tem todos esses requisitos, senão isso daqui é perca de tempo. Então esse é o objetivo do superaquecimento, saber se a máquina está conseguindo trabalhar no máximo pelo qual ela foi projetada. Se ela está conseguindo roubar calor no máximo que ela deveria. Esse é o objetivo do superaquecimento. Pessoal, mesmo depois dessa ilustração, mesmo depois do que está rolando lá na obra, eu ainda vou fazer uma explanação para ficar 100% esclarecido de uma vez por todas essa questão do superaquecimento. É um assunto antigo, um assunto muito abordado, é um assunto explorado à exaustão nos vídeos no YouTube, nos treinamentos, mas acredite, centenas e centenas de pessoas que estão iniciando, tá, no ramo da refrigeração, não sabe o que é isso, ouve falar, mas não entende ainda direito. Dessa vez, esse assunto tem que ficar respaldado, não pode restar dúvida. Mesmo assim, se restar dúvida, deixa aí nos comentários, se adicione no grupo do WhatsApp para a gente te auxiliar, beleza? Então aqui é o seguinte, ó,
Só para vocês entenderem. Eu tenho aqui a minha condensadora. Eu tenho aqui o meu termômetro. Uma figura representativa. Eu tenho aqui o meu manômetro. Tenho uma garrafa de gás de fluido refrigerante R410A. Ok? Então a regra é o seguinte: o superaquecimento eu preciso ir adicionando gás, adicionando fluido refrigerante, tá? E esperando que sempre que eu faço uma adição de fluido, eu tenho que esperar aí uns 20 minutos para que ele estabilize, para eu poder acompanhar aqui com precisão, tá? Para que me dê esse resultado aqui de 8.8 ou entre 7 e 11, que é o nosso caso aqui. Então o resultado aqui final, que já está dentro do satisfatório, eu tenho, eu coloquei um termômetro aqui na linha de gás que está chegando, e ele está me dando uma leitura de 16.7 graus, ok? Beleza. Na mesma tubulação, eu estou com o meu manômetro, ok? Que está me dando uma pressão estabilizada de 131 PSI. Legal. Observem que tanto o termômetro, o termopar, quanto o manômetro está na mesma linha de sucção ou de gás, tá? Que está indo direto para o compressor. Então aqui mais abaixo eu tenho as seguintes informações. Temperatura na linha de sucção 16.7. Pressão na linha de sucção 131 PSI. De posse dessa medida aqui, de posse dessa pressão, eu vou na tabelinha lá do R410A ou no aplicativo da Danfoss, que é muito mais prático. Quando eu inserir lá 131 PSI, tá, no R410A, ele vai me retornar essa leitura, 7.3 graus. Ok? O meu superaquecimento é o resultado da temperatura da linha de sucção menos a temperatura de evaporação que eu consegui na tabela pressão vezes temperatura ou no aplicativo apropriado e confiável. Então essa temperatura eu consigo ela na tabela de pressão vezes temperatura ou em um aplicativo confiável que eu vou ter esse resultado. E é uma conta de subtração. Isso aqui não é 7.3 negativo. Isso aqui é uma conta matemática, uma operação matemática de subtrair temperatura da linha de sucção menos temperatura de evaporação, que é o resultado disso daqui na tabela. Então o nosso superaquecimento aqui está dando 8.8. Como eu preciso estar entre 7 e 11, então estou dentro. Esse resultado aqui me diz que essa máquina, tá, uma 60K, né, piso teto da Eugene, está com um rendimento a toda prova, tá? Entenda que para uma máquina atingir o superaquecimento, ou mesmo que você consiga o superaquecimento, para que esse resultado seja válido, é necessário que os itens, os componentes do ciclo básico de refrigeração esteja limpo e desobstruído. E evidentemente a condensadora tem que estar em local adequado, não pode ter curto-circuito de ar, não pode ter como muitos conhecem como bolsa de ar,
tá? Porque isso vai interferir, vai estar dando um resultado mentiroso, tá bom? Então, se não tiver dentro dessas condições, nem adianta fazer. Estando dentro dessas condições, o resultado é fiel e confiável. E a Eugin, ela não recomenda a adição de gás por peso. Ela recomenda que se faça o superaquecimento sempre. Cada marca tem seus critérios, cada marca tem suas determinações de testes, tá bom? Isso não é genérico, isso não serve para todas. Cada marca tem a sua tecnologia, beleza?